Olá, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a professora Andressa Marvila, sou formada em Naturologia Clínica e também sou formada em Ortomolecular. Bom, eu tenho várias formações na área da Medicina Natural Integrativa, ou Terapias Naturais Integrativas, hoje reconhecido pelo Sistema Único de Saúde, o PIX. E hoje vários terapeutas podem trabalhar no SUS. Bom, eu também sou a dona da Princípios da Natureza, que abrange toda a escola de terapias. Nós fomos os pioneiros no Brasil com a escola de terapias, formando mais de 10 mil alunos no Brasil. Eu não tenho nem a conta mais de quantas pessoas já passaram pela minha escola. E também sou a dona da Princípios da Natureza e Produtos Naturais. Depois de me apresentar, eu quero falar com você que é muito bom ter você aqui nesse curso introdutório de naturopatia clínica. Não importa se naturologia ou se naturopatia, a medicina natural integrativa ela tem uma visão diferente das enfermidades e eu quero apresentar para você nessa aula 1. Na aula 2 nós iremos falar sobre sintomatologia. Na aula 3 iremos falar sobre o sistema imunológico. Muito bom esses temas, porque eu quero te explicar uma coisa. Muitas pessoas usam o símbolo da naturopatia clínica que tem aquela cobrinha assim, como se fosse um bastão e uma cobra, e colocam uma folhinha na ponta. Bom, como aquele símbolo é um símbolo da medicina, porque a medicina ela é usada há muito tempo por vários países, Grécia e tudo mais, então assim, eu utilizo a naturopatia cristã. Por ser a naturopatia cristã, eu não utilizo este simbolismo, tá? É claro que se eu fosse da área da medicina como clínico geral, eu usaria sem problema nenhum, mas a minha escola de terapias princípios da natureza, pioneira aqui no Brasil, registrou esta marca aqui, tá? Este símbolo aqui é da naturopatia clínica cristã. Então todos que estão usando este símbolo aqui no seu jaleco, tá? Saiba que está usando a naturopatia cristã, ok? E aqui, né, no jaleco de cá, a gente coloca a nossa logo. Essa daqui não pode ser usada por outra pessoa além de mim, porque é da Princípios da Natureza Produtos Naturais ou Escola de Terapias, tá? No caso, essa daqui, da Escola de Terapias. Esse aqui é a minha logo. Então, assim, a visão que a naturopatia tem das doenças é uma forma diferenciada, mas a gente precisa entender uma coisa muito importante. A naturopatia clínica jamais e nem tem a intenção e nem é reconhecida no SUS para isso. Ela não veio substituir a medicina tradicional. Ela não veio substituir um clínico geral, um ginecologista, um obstetra. Ela não veio substituir um oftalmologista. Não. Ela veio trabalhar junto com a medicina, integrando na saúde do ser humano, fazendo com que o ser humano tenha mais saúde e tenha mais qualidade de vida. É para isso que existe a naturopatia. E foi para isso que o Sistema Único de Saúde, o SUS, nos reconheceu nesta área tão bonita. Reconheceu a aromaterapia, o argiloterapeuta, várias profissões no Brasil, tá? São reconhecidas hoje como pessoas que trabalham na área da saúde, porém, elas são terapias complementares, tá? À saúde. Então, a gente aqui falando da visão da naturopatia, a gente de maneira nenhuma vai excluir a medicina. A medicina, fique sabendo você, que ela tem o seu papel e é muito importante. Não vivemos mais na antiguidade, vivemos num mundo onde tudo é muito complexo. O corpo humano está ficando cada vez mais desafiador. E conforme o tempo vai passando, o corpo humano vai ficar mais desafiador para a medicina, para a ciência e para você, naturopata. Cada vez mais a medicina, a ciência, os naturopatas serão desafiados pelo corpo humano por causa do número de pessoas que têm feito com que o seu sistema imune fique tão fraco e venha apresentar tantas doenças, cânceres que antigamente não existia em tal parte do corpo humano e hoje em dia está sim
acometendo diversas partes do corpo humano, câncer no cérebro. Às vezes você está tratando um paciente com câncer numa área e o câncer já se alastrou para outra. Então, para diagnosticar esse tipo de câncer que já se alastrou para outro órgão, não tem como fazer isso de uma outra forma, a não ser com exames de imagem. Então, a medicina tradicional, ela é uma ajudadora da naturopatia. De maneira nenhuma, os terapeutas devem falar mal da medicina em si. Ah, mas eles estão tratando, eles estão tendo uma visão diferente da doença, ao invés de eles estudarem a doença, não, o doente, o corpo humano, eles estudam a doença. Bom, eu não estou aqui para falar de A, de falar de B, de falar do jeito que tem que ser feito, do jeito que não tem que ser feito. O que eu tenho que entender é, se você é terapeuta, você é reconhecido como terapeuta, você não tem que dizer como a medicina tem que se comportar. Você tem que saber que você, como terapeuta, tem que alcançar as pessoas e você tem que complementar a saúde através da sua medicina natural. A medicina tradicional, ela oferece um patamar, um nível de tratamento. Você, como terapeuta, oferece um outro tipo de tratamento. Os dois juntos fará muito bem para o ser humano. Bom, se a pessoa está com uma doença autoimune, através do naturopata, não é possível diagnosticar essa doença autoimune. Mas, através de um exame mais elaborado do médico, é fácil descobrir esta enfermidade, ele tratar e a gente complementar o tratamento de um paciente. Então, o papel do terapeuta não é ir para a internet para falar mal da medicina. O papel do terapeuta é mostrar para as pessoas que hoje somos reconhecidos como complementares em saúde. A bioortomolecular, hoje, ela está reconhecida pela medicina. A medicina, ela reconhece que o ortomolecular realmente ajuda muito para a suplementação de suprimentos, vitaminas e tudo mais. Mas a naturopatia muitas vezes não é bem aceita pela medicina. Mas saiba você que você não precisa que eles te aceitem. Assim como muitas vezes você também não aceita o tratamento deles. Você, você não precisa disso. O que você terapeuta precisa, ou que você que está me assistindo, que nem é terapeuta, mas que veio aqui nessa aula para você descobrir como que é a visão da naturopatia em relação às enfermidades, saiba você que ninguém deve falar mal de ninguém, cada um tem que fazer o seu trabalho e assim quem vai ser beneficiado vai ser o paciente. Quando nós deixamos de fazer o nosso trabalho e estamos preocupados e ligados no trabalho do outro, o nosso trabalho fica esquecido. Então, que tal mostrar para as pessoas que elas precisam de um tratamento complementar em saúde? Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai alcançar muito mais pessoas do que você alcança hoje em dia. Ao invés de dizer que a medicina não presta, que tal mostrar que além da medicina, você também é uma opção? Que tal mostrar que você é um complemento da medicina? Só que natural. Então, eu convido você a já ir mudando sua mentalidade, já ir mudando o seu jeito de falar, para que as pessoas possam entender o papel da medicina natural alternativa para o tratamento das enfermidades. Então, qual é a visão, então, da naturopatia clínica? Bom, os naturopatas, né, os terapeutas naturalistas, para atuarem nessa área, eles precisam de um certificado de naturopata. Porque, além do SUS terem reconhecido esses terapeutas, agora, mesmo sendo autorregulamentados, somos reconhecidos por um sistema nacional. E precisamos estar ligados também a uma instituição nacional. Para isso, quem é cristão, quem pratica a naturopatia cristã, essa pessoa deve agora estar credenciado com a sua carteirinha válida em uma instituição nacional também. Quem é cristão deve se credenciar na ATA, Associação Terapeutas Adventista. Mesmo quem não é adventista, quem é cristão. Mas se ele tem um tratamento diferenciado, um tratamento cristão, então ele deve se filiar a essa instituição nacional. É uma instituição que ela é igual a outras instituições, né, a Abrat, outras instituições, e pessoas que não são cristãs, que praticam várias terapias, que gostam de outras terapias, que gostam da acupuntura e outras terapias, elas devem então estar ligadas
a outras instituições que não seja uma instituição cristã. Bom, então, com esse reconhecimento do SUS, vai fazer com que você também possa usar isso ao seu favor para mostrar para as pessoas que você não é um charlatão ou que você não é uma pessoa que não sabe do que está falando. Mas é necessário você ter um certificado, é necessário você estar correto para você trabalhar, tá ok? Então, e com isso você pode participar como terapeuta, participar de congressos nacionais de saúde, congressos municipais de saúde, no seu bairro ali no SUS. É só você se integrar ali, procurar amizade. As pessoas precisam saber que você está. Você precisa estar ligada de quando o sistema de saúde da sua cidade, do seu município, vai fazer esses workshops, ou ele vai fazer essas reuniões para você poder colaborar ali dizendo, ei, a medicina natural alternativa, ela tem uma visão diferente sobre o corpo humano e ela pode ajudar, entendeu? Então, assim, os naturopatas veem o corpo humano como um sistema integrado. E a saúde é vista como um equilíbrio sonoro entre diferentes partes desse sistema. Eles procuram tratar a pessoa como um todo, sabendo que existem 3 âmbitos para ter saúde: saúde física, mental e espiritual. E conhecendo também os 8 remédios que a natureza tem. Se o nosso corpo estiver em equilíbrio com esses 8 remédios, teremos saúde e qualidade de vida. É certo que o tratamento do terapeuta, ele abrange um pouco mais do que 8 tratamentos naturais. Abrange os 12 ou mais tratamentos naturais. Mas, se utilizado corretamente, pode levar até mesmo a cura a uma doença que muitas vezes na medicina tradicional pode ser vista como uma doença que não tem cura. O corpo humano, ele tem sim esse sistema de autocura e ajuda muito mesmo, muito ao corpo humano a se regenerar através da condição que o naturopata dá para o corpo humano se regenerar, tirando a intoxicação do corpo humano, melhorando o sistema de respiração celular, colocando então vitaminas e minerais no seu devido lugar. Com isso, fazendo com que as pessoas bebam mais água, tenham uma respiração correta, pegue sol, aumentando a vitamina D, né? Vitamina D. Faz com que as pessoas pratiquem exercício físico para ou acelerar o metabolismo lento ou diminuir o metabolismo acelerado, então fazendo com que esteja normalizado este metabolismo, fazendo também com que a pessoa tenha um bom sono para que todos os hormônios possam estar devidamente equilibrados, evitando assim doenças como diabetes, evitando doenças como a depressão e ansiedade. E também trazendo a saúde mental, a saúde física, a saúde mental pelo descanso, a saúde física a saúde espiritual. Não espiritualidade, não, é espiritual, através da conexão com quem criou o corpo humano, que é o nosso único Deus verdadeiro, o criador e mantenedor de todo o universo. Então, se nós tivermos um equilíbrio de tudo isso que eu acabei de falar, teremos então agora 8 remédios na natureza para nos beneficiar. A respiração correta para acalmar a ansiedade, a respiração correta para que as nossas células sejam regeneradas, para que as nossas células possam respirar. Porque se ela respirar errado, o que vai acontecer é que ela vai se mutar numa célula cancerosa. Porque no ambiente ácido, num sangue ácido, ela não poderá estar regenerada. Então, querido aluno, que agora é o aluno da Princípios da Natureza, a Escola de Terapias hoje está ensinando nesta aula 1 como que você pode tratar as enfermidades pela naturopatia, que significa naturo e patia, enfermidade. Natureza, enfermidade. Então, assim, a naturopatia vê isso como um todo, o poder de cura, né? A naturopatia acredita no poder inato da cura do corpo.
os naturopatas têm a identificação das causas subjacentes. Ao invés de simplesmente tratar sintomas, os terapeutas, eles previnem enfermidades e têm métodos naturais para tratamentos de enfermidades. Então, tem um livro, Mensagens Escolhidas, volume 2, que vem trazendo algo muito interessante que diz sobre doenças e suas causas. Eu gostaria de ler aqui para vocês, tá? Está na página 411 desse livro. E diz assim: desde a queda, tá, do Éden, a raça humana tem estado a se degenerar. E deformidade, imbecilidade, doença e sofrimento humano têm oprimido e mais pesadamente cada geração que se sucede após o período de queda da humanidade. Todavia, as massas se acham adormecidas quanto às causas reais das enfermidades. A massa estar adormecida pelas causas reais das enfermidades. Não consideram serem elas mesmas culpadas, em grande medida, deste deplorável estado de coisas. Porque você quer comer, quer beber, ou você esquece que o peixe morre pela boca. Você é o que você come. Então, diz assim, as pessoas elas estão adormecidas quanto às causas reais das suas enfermidades e não consideram serem elas mesmas as culpadas, em grande medida, deste deplorável estado de coisas. Acusam geralmente a providência de seus sofrimentos e consideram a Deus o autor de seus infortúnios. Por que eu estou doente? Porque Deus quer. O que Deus quer me mostrar? Deus não coloca enfermidade nas pessoas. Porém, a intemperança, em maior ou menor grau, que se encontra à base de todo este sofrimento. Eva foi intemperante em seus desejos quando estendeu a mão para apanhar um fruto que era proibido. A satisfação própria tem dominado, quase suprema, no coração dos homens e mulheres, dos homens e mulheres, desde a queda. Especialmente o apetite tem sido o objeto de condescendência, e eles têm sido controlados por eles, ao invés de o serem pela razão. Por amor da satisfação do paladar, Eva transgrediu o mandamento de Deus. Ele lhe dera tudo quanto era necessário, e, no entanto, ela não estava satisfeita. Desde então, seus filhos e filhas caídos têm seguido os desejos dos seus olhos e do seu gosto, do seu paladar. Ah, mas eu não gosto disso. Ah, mas eu não gosto daquilo. Ah, mas eu não gosto dessa fruta. Ah, mas eu não como porque eu não gosto. Tem seguido os desejos do seu paladar. E aqui continua a leitura, então, dizendo assim: desconsiderando as proibições feitas por Deus, Eva, em seguida, foi seguindo uma direção de desobediência e tem se lisonjeado de que as consequências não seriam tão terríveis como Deus avisara. O homem tem menosprezado as leis do seu ser. Quando estudamos a anatomia humana, nós vemos uma lei que rege todo o sistema do corpo humano. Para que os meus braços estejam sem formigamento, a circulação de todo o meu corpo, a circulação sanguínea, deve chegar até este braço, para que eu tenha bons movimentos e não fique com formigamento nas minhas mãos. Mas se eu for desobediente, comer tudo que eu quiser e fazer com que o meu corpo fique com sangue tão impuro a ponto dele ter dificuldade de passar pelas veias, as minhas mãos vão começar a formigar. Os meus rins vão começar a adoecer. Então,
o homem tem menosprezado as leis do seu ser. As leis que regem cada parte do corpo humano. As leis da saúde. A doença foi indo em decidido aumento. A causa, se tem efeito, segue-se de efeito. Então, a causa do que tem feito se segue de efeito. Ele não se... E aqui diz mais assim. Ele não se tem satisfeito com o alimento mais saudável. Antes, agrada ao seu paladar, mesmo à custa da sua saúde. Deus estabeleceu as leis do nosso ser. Caso violemos essas leis, temos de mais cedo ou mais tarde pagar a pena. As leis de nosso ser não podem ser violadas com mais êxito do que acumulando no estômago alimento nocivo. Por ser desejado por um apetite mórbido. Comer excessivamente, mesmo de alimento simples, terminará por debilitar os órgãos digestivos. Acrescente-se isso, porém, a comer demais de comidas nocivas, e o mal é grandemente aumentado. A constituição vem a se deteriorar. A família humana tem se tornado mais e mais complacente consigo mesma, de maneira que a saúde vem sendo por demais sacrificada sobre o altar do apetite concupiscente. Os habitantes do velho mundo eram intemperantes no comer e no beber. Queriam pratos de carne, embora Deus não lhes houvesse dado permissão de comerem alimento animal. Comiam e bebiam excessivamente, e seu apetite pervertido não conhecia limites. Deram-se abominável idolatria. Tornaram-se violentos e ferozes. E tão corruptos que Deus não pôde mais suportá-los. Fala pra mim, qual é a condição da raça humana hoje? E não escapa cristãos dessa. Muitas vezes os próprios cristãos estão tão intemperantes no seu comer que eles têm dificuldade de compreender coisas simples de que lhes falamos. Falamos algo simples, ele interpreta de outro jeito, porque não tem clareza mental para entender o que falamos, leva tudo na maldade, leva para o outro, e o outro entende de outro jeito e vai levando, e quando vê, se tornou um grande problema. Pessoas têm trazido problemas para si, porque não tem clareza mental para compreender o que está sendo conversado, ou o que está sendo lido, ou o que está sendo estudado em uma faculdade ou em um curso. Devido a essa falta de clareza mental que se dá pelo alimento carne e por outros alimentos de hoje em dia, é que muitas pessoas têm trazido enfermidades sobre si, têm causado problemas no outro, inimizades e tudo mais dentro ou fora de suas igrejas. Bom, o Senhor tirou o seu povo do Egito de maneira vitoriosa e os conduziu pelo deserto a fim de prová-los e experimentá-los. Manifestou repetidas vezes o seu maravilhoso poder em seus livramentos dos inimigos. Prometeu tomá-los para si, como o seu particular tesouro. Caso desobedecessem a sua voz, guardassem os seus mandamentos. Não lhes proibiu comerem carne de animais, mas os restringiu em grande medida. Proporcionou-lhes alimentos de espécies mais saudáveis. Fez chover do céu o seu pão e lhe deu mais água, tirada da rocha. Fez com ele um concerto. Caso lhes obedecessem em tudo, guardá-los-ias de enfermidade. Eu quero frisar esse pedacinho para você, tá? Caso você entendeu essa parte aqui? Caso o povo fosse obediente a Deus, Deus os guardaria das enfermidades. Por que hoje tem tanta gente doente? Acabamos de ler ali que existe causa e efeito. É isso que você precisa entender.
A visão da naturopatia em relação às enfermidades é não tratar as causas, mas tratar o efeito. Não importa o porquê você adoeceu, mas é rever os seus hábitos, tanto alimentares como de próprio estilo de vida totalmente, horário de dormir, se toma banhos de sol, se conversa, se faz uma caminhada, rever se você tem pensamentos negativos, se você é uma pessoa muito negativa na sua vida, rever os seus conceitos. Causa, efeito. Causa e efeito. Então, a visão da naturopatia em relação às doenças é a causa e o efeito. Essa é a visão da naturopatia. Nós não estudamos enfermidades, nós estudamos o corpo humano. Porque quem está doente é você, é o seu corpo e não a doença. A culpa não é a doença, a culpa é o seu corpo que está fraco e por isso que ele iniciou uma enfermidade. E aqui ela disse que os enfermos, porém, que os hebreus, porém, não estavam satisfeitos. Desprezaram o alimento dado por Deus do céu e desejavam voltar para o Egito para comerem as panelas de carne. Preferiram a servidão e mesmo a morte a ser privados de comer a carne. Em sua indignação, Deus deu-lhes carne para a satisfação de sua concupiscência. E grande número deles morreu enquanto ainda estavam comendo a carne que tanto cobiçaram. Então, a intemperança no comer e no beber, a satisfação das paixões inferiores, é isso que tem obscurecido as faculdades mais nobres do ser humano, que é a clareza mental. O apetite tem em proporção alarmado, controlado a própria razão do ser humano. A família humana tem condescendido com crescente desejo de alimento mais suculento, até que se tornou moda acumular todas as iguarias possíveis no estômago. Se tornou moda estar doente. Quando as pessoas estão doentes, é impressionante como elas gostam de colocar nas redes sociais que está doente. Em particular, em reuniões de festas, condescende-se com um apetite quase sem restrições nenhuma. Participa-se de ricos jantares e ceias muito caras, compostas de pratos altamente condimentados, de molhos suculentos, de bolos indigestos, de tortas e de sorvetes, tudo ao mesmo tempo. E se a festa não oferece toda essa variedade, a festa foi muito simples. Professos cristãos tomam geralmente a dianteira nessas reuniões feitas segundo a moda de ter muita variedade. Grande soma de dinheiro são sacrificados aos deuses da moda e aos deuses do apetite, no preparo de banquetes de iguarias destruidoras da saúde, para tentarem o apetite, para que por esse meio sejam acarretados meios de desígnios religiosos. Assim, os professos cristãos têm desempenhado a sua parte e exercido sua influência ruim, por preceito e por exemplo, no condescender com a intemperança no comer e no dirigir o povo, a glutonaria destrutiva de saúde, ao invés de apelarem para a razão do homem, a sua generosidade, sua humanidade, suas faculdades mais nobres, o mais bem-sucedido apelo que pode ser feito é ao apetite. Esta é a visão da naturopatia em relação às enfermidades, causa e efeito. Você é o que você come, sem dúvida. E a coisa fica quase impossível de ser controlada. Quando temos filhos, então, é mais difícil ainda.
Porque quando você vê a outra criança já está comendo o salgadinho que você nunca comprou pro seu filho. Quando você vê, o filho de outro já ofereceu aquele leite com chocolate que você não ia nem dar pro seu filho. Ou que muitas vezes oferecem um alimento que nem imagina que seu filho é intolerante. Como meu filho é intolerante à lactose. Ele nasceu assim. De maneira nenhuma pode alguém dar um leite com chocolate, leite de vaca para meu filho. Porque ele vai ter uma diarreia. E muitas vezes dão sem perguntar. Causa e efeito é assim que vê a naturopatia em relação à doença. Em relação a todas as enfermidades. E ninguém melhor para falar isso do que o nosso próprio Criador. Por isso decidi ler parte desse livro na aula de hoje. Bom, a satisfação do apetite conduzirá os homens a dar meios quando, de outro modo, não fariam. Que triste quadro para os cristãos. Agradar-se a Deus com o sacrifício que você está dando? Qual mais aceitável lhe foi a moeda da viúva do que os que estavam dando grande dinheiro? Homens e mulheres que professam ser seguidores de Cristo são muitas vezes escravos do apetite. Comem descontroladamente e têm um apetite glutão. Nos preparativos para as reuniões, gasta-se em cozinhar uma variedade de pratos, quando muitas vezes deveria ser mais alimento simples. Bolos condimentados, conservas, comidas e comidas. Uma boa reunião é a reunião que tem comida. Um bom pequeno grupo tem que terminar em comida. Se o culto na igreja for legal, é porque terminou com comida. Satisfazer os gostos com detrimento do estômago devia ser dedicado à instrução moral e religiosa de filhos. Visitas segundo se tornam uma ocasião de gulodice. Comidas e bebidas prejudiciais são saboreadas com tal quantidade que sobrecarregam grandemente os órgãos digestivos. Suco? Você fica feliz quando você vai em algum evento que dizem aqui um suco, e quando você bebe é um suco químico. Que tristeza quando a gente bebe aquele suco químico. E tem hora que a gente tá com muita sede. A gente bebe com tudo quando vai... Nossa, a gente vai ver e diz, puxa, eu pensava que era uma limonada. E não era. Chamam de suco o que é totalmente químico. Que na realidade não deveria nem ser tomado. Os sucos vão facilmente para a corrente sanguínea. Por isso que na naturopatia existe o tratamento com sucos naturais. Sucos de desintoxicação. E é triste saber que chamam tudo que é coisa química de suco. É muito triste. Comidas e bebidas prejudiciais são saboreadas em tal quantidade que sobrecarregam grandemente os órgãos digestivos. As forças vitais do nosso organismo são chamadas à desnecessária ação no digeri-las, o que produz uma exaustão e perturba grandemente a circulação do sangue. E em resultado, é sentida uma falta de energia vital em todo o organismo. As bênçãos que poderia resultar dessas visitas sociais, desses encontros sociais, perde-se com frequência. Em virtude de nosso anfitrião, ao invés de aproveitar com uma boa conversação, estão lá botando no fogão e preparando variedades e mais variedades de comidas e comidas e comidas.
Homens e mulheres cristãos nunca deveriam permitir que sua influência favoreça tal atitude, comendo dos quitutes assim preparados e fazem compreender que o objetivo de vossa visita não é comer, comer e comer. Bom, órgãos digestivos assim abarrotados ficam cansados e necessitam um período de inteiro repouso do trabalho para recuperar as energias gastas. Não deve nunca ser ingerido de uma segunda refeição enquanto o estômago não houver tido tempo para descansar da tarefa de digerir a refeição anterior. Nunca deve ser ingerida uma ceia em cima da segunda refeição. Esses maus hábitos que vêm trazendo enfermidades. Esses maus hábitos vêm trazendo enfermidades. A visão que a naturopatia tem em relação às enfermidades é causa e efeito. Mudança de hábitos alimentares fará com que você tenha qualidade de vida. Se você quer restaurar a sua saúde, você deve mudar os seus hábitos. A naturopatia, ela é uma medicina natural integrativa. É isso que a naturopatia trata. Ela trata causa e efeito, ela faz uma mudança de hábitos, no estilo de vida. Muitas vezes o médico está com tantos pacientes para ele atender, que ele não tem tempo para dar maior atenção para cada paciente. Ele tem um horário para chegar, um horário para sair, um horário para chegar em outro hospital para atender. Então, quem tem que fazer esse trabalho de um atendimento mais humanizado, né, de um atendimento mais integrativo, é a naturopatia. Por isso que é importante você entender que você é terapeuta. Você é complementar a medicina tradicional. A medicina tradicional está aqui como necessária e importante para o nosso tempo. E a medicina natural, ela está aqui para fazer o que esta medicina não consegue fazer. Você também não consegue fazer tudo. A medicina tradicional também não consegue fazer tudo. É aí que entra o seu tratamento totalmente integrativo. É assim que o terapeuta naturalista vê as enfermidades. Ele vê a pessoa, o ser humano estar doente, a pessoa está doente, e não a enfermidade. Dizer assim, você está com pressão alta. Então vamos tratar a pressão alta. Não, você sabe que pressão alta é um problema nos rins, é um problema no sangue, é uma intoxicação, e aí você tem que tratar a raiz do problema. Aqui ainda continua falando muitas coisas, falando do mau hábito, por isso que eu falei que a medicina natural, ela vê a enfermidade como maus hábitos, não só estilo de vida, mas maus hábitos alimentares. Por parte de muitos, mau hábito alimentar, o pobre estômago cansado pode queixar-se da fadiga em vão, mas comida lhe é imposta, o que põe em movimento os órgãos digestivos para de novo executar a mesma rotina de labor durante as horas do sono também. O sono dessas pessoas é geralmente perturbado com sonhos terríveis e desagradáveis. Pela manhã acordam não revigorados. Há uma sensação de fraqueza e perda de apetite. Não sentem fome pela manhã. Faz-se falta de energia em todo o organismo. Dentro de pouco tempo, o aparelho digestivo se acha exausto por não ter tido tempo de repouso. Essas criaturas tornam-se infelizes, dispéticas e cogitam que é o que as deixou assim. A causa trouxe o seguro resultado. E frequentemente aparecem erupções. Ouvires com frequência dessas pessoas queixas de dores e irritação na região do estômago. Enquanto trabalham com esse órgão, ficam tão cansados que eles são obrigados a desistir do serviço e repousar. Elas parecem não saber a que atribuir esse estado de coisas que está acontecendo no seu corpo, pois a não ser isso, então aparentemente, há bem de saúde. Aqueles que estão mudando de 3 refeições ao dia para 2 experimentarão, a princípio, sensação de fraqueza.
especialmente ao tempo em que estavam habituados a comer a terceira refeição. Caso, porém, estejam disponíveis, né? Não que seja o errado 3 refeições, não é errado 3 refeições. No começo é um pouco difícil, mas depois a pessoa vai se habituando, né? Porém, o almoço dessa pessoa tem que ser um pouco mais tarde. Não pode almoçar meio-dia e ficar esse tempo todo sem comer nada. Então, essa pessoa já tem que almoçar um pouco mais tarde. Bom, no caso dessa pessoa está fazendo mudança de hábitos alimentares, né? Ela tem que cuidar muito bem da nutrição do seu corpo para não faltar nenhum nutriente necessário para a saúde. Entender um pouco de nutrição é necessário, ou ir num nutricionista, ou ir num terapeuta para fazer uma reeducação alimentar para a pessoa que quer modificar a sua alimentação, é necessária sim, para que possam entender que não pode tirar totalmente tudo que é fonte de açúcar necessário, como o açúcar das frutas. Se a pessoa ela quer fazer uma reeducação alimentar, mas não gosta de frutas, eu não quero açúcar, eu não quero nada de doce, não quero absolutamente nada, mas a pessoa não come frutas. Daí ela vai ter deficiência do mesmo jeito. Eu não quero nenhuma fonte de gordura, nada. Ela vai ter deficiência do mesmo jeito. Então, assim, a gente precisa se preocupar com a nutrição celular, pois é para isso que o ser humano se alimenta, para nutrir células e nutrir a microbiota intestinal. Então, se você não se alimentar com uma alimentação colorida, variada, também vai causar em você problemas de saúde. Não é a questão de comer pouco que vai te trazer saúde, é a variedade nos seus pratos que vai te trazer saúde. E para cada pessoa existe uma quantidade diferente. Você não pode dar pouco alimento para uma pessoa que exerce grande quantidade de exercício. Uma pessoa que faz trabalho pesado para uma pessoa que faz um trabalho na frente de um computador, são pessoas diferentes, biotipos diferentes. E para cada uma deve ser feita uma reeducação alimentar diferente e ter o cuidado para não comer uma quantidade muito mínima de alimentos, pois o corpo com baixa de alimentos também ficará doente e as enfermidades não serão prevenidas assim. Então, na realidade, ter vida e saúde é ter um equilíbrio de todas as coisas realmente e conhecer de nutrição. Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada por você estar comigo até o final. Saiba que eu quero te ver amanhã para que a gente possa estudar sintomatologia. É um assunto muito interessante que é, na verdade, uma aula que vai ser liberada no meu curso de naturopatia clínica de 1 ano e 4 meses. Eu vou liberar essa aula para vocês amanhã. Bom, eu conto com vocês na aula 2. Vejo vocês. Tchau. Fica com Deus. Beijos.